Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bom com vocês? Então, olha só, hoje a gente vai estar falando sobre mais um esporte da família técnico combinatório. E hoje a gente vai estar falando sobre a ginástica não, o nado sincronizado. A gente vai estar falando hoje sobre o nado sincronizado. O que é o nado sincronizado? O nado sincronizado nada mais é do que da família técnico combinatório. Ele é muito parecido até mesmo com os esportes que nós já estudamos, que é a ginástica artística e a ginástica rítmica. Ele ainda parece um pouco mais com a ginástica rítmica. Primeiro porque depois a gente vai ver que esse esporte só é feito por meninas. Ele não é feito por homens. Mas, além disso, ele parece muito com a ginástica rítmica, porque ele precisa também de música para ser feito. Então, só que vocês vão ver daqui a pouco aonde ele é feito. Será que ele é feito no chão? E aonde será que ele é feito? Então daqui a pouco a gente vai saber aonde que ele é feito. Mas antes da gente saber isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história. Vou contar mais uma historinha para vocês. Da criação agora do nado sincronizado. Como que o nado sincronizado foi criado, tio? Se a gente colocar o nado sincronizado perto dos outros amigos dele, a gente vai ver que o nado sincronizado, ele é um bebê. Sabe aqueles bebezinhos fofinhos que a gente gosta de apertar? Não sei se vocês têm algum bebezinho por perto para vocês estarem perto, sempre perto. Até mesmo se vocês não tiverem bebês, eu vejo lá na escola as meninas eu vi as meninas lá na escola quando a gente estava lá, muito com aquelas bonequinhas. E é aquelas bonequinhas que parecem neném que dá vontade de apertar. Então, o nado sincronizado, se a gente colocar nessa ponta, ele parece muito um bebê. Pois, sabe por quê que ele parece um bebê? Porque a história dele só foi aparecer, o nado sincronizado só foi aparecer em 1984, em Los Angeles, nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção de como era aquela Olimpíada, esse era o mascote da Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Era um gaviãozinho, olha só, com um bonezinho na cabeça da bandeira dos Estados Unidos. E uma outra curiosidade sobre a história desse esporte é que ele nasceu com o nome de balé aquático. Então agora eu já dei a primeira pista de onde o nado sincronizado é feito. Vou repetir a frase. Esse esporte, no início ele ficou conhecido como balé aquático. Porque as pessoas que o praticavam tinham que dançar dentro de água. Viu como é que você já pescou aonde o nado sincronizado é feito? Sim, o nado sincronizado ele é feito dentro da piscina. Só que a piscina que elas fazem, o nado sincronizado, não é como a gente vê. Depois eu vou mostrar para vocês, mas vamos continuar na história. Mas, como os seus outros amigos esportes, assim que ele virou um esporte de Olimpíada, ele rapidamente virou um esporte para fazer parte das Olimpíadas. Então, o que quer dizer isso, tio? Simples. Como os outros esportes, como a ginástica artística, como a ginástica rítmica, que a gente falou que demoraram, mas depois viraram esportes que faziam parte da Olimpíada, o nado sincronizado, assim que ele realmente virou um esporte, ele foi, como eu falei, ele era um bebezinho, que ele era muito novo, o esporte é muito novo, foi feito muito pouco tempo. Mas quando ele virou um esporte realmente praticado e feito igual a gente já falou algumas vezes, pelas confederações, os lugares que organizam o jogo, quando ele foi feito assim, na mesma hora, muito pouco tempo depois, ele virou um esporte olímpico. Então, de todos os esportes que foram criados, ele é o que demorou menos tempo para virar um esporte olímpico. E em 1892, o nado sincronizado foi colocado como fazendo parte dos Jogos Olímpicos. E estreou em 1984. Então, a criação dele não foi em 1984. Em 1984, foi a primeira vez que o nado sincronizado participou de uma Olimpíada. O esporte do nado sincronizado participou de uma Olimpíada. Que foi nessa Olimpíada onde esse era o mascote.
Então, essa é a história pequena do nado sincronizado. O nado sincronizado tem uma historiazinha muito pequena. Mas, como eu falei, no início, ele não era chamado de nado sincronizado. Ele era chamado de... o que mesmo? Ah, vocês estão por dentro da história. O nado sincronizado era chamado de balé aquático. Ui, tio, mas por que balé aquático? Você vai saber agora. Olha o que elas fazem. Como é feito o nado sincronizado. O nado sincronizado é um esporte que é praticado dentro da piscina, como eu estou mostrando para vocês, e vocês já tinham sacado lá na hora da história, que eu sei que vocês sacaram na hora que eu dei as pistas na hora da história. E ele pode ser feito em grupo, como está aqui, ou em dupla. Daqui a pouco a gente vai ver as duas áreas do nado sincronizado. E se a gente olhar, às vezes a gente até acha que são vários espelhos perto de uma pessoa, pois os movimentos são muito parecidos. Se você olhar o nado sincronizado, dentro da piscina, elas fazendo, lá na aula online nossa dessa semana, eu vou estar passando para vocês um vídeo do nado sincronizado sendo feito dentro da piscina. E vocês vão ver como é interessante elas fazendo dentro da piscina. Realmente, parece que tem uma pessoa só ali dentro e vários espelhos em volta. Porque os movimentos são muito iguais. Não tem muita diferença de movimento. Só que tem uma dificuldade nessa brincadeira, porque a gente acha que talvez elas estão ali, elas estão com o pé no fundo da piscina. Elas não conseguem colocar o pé no fundo da piscina, a piscina é muito funda. Então elas precisam fazer tudo que elas fazem aqui, elas fazem nadando. Vocês sabem não sei se alguém já fez natação, se alguém já fez natação, quando você está na piscina e você não consegue pegar o fundo, você faz o quê? Isso aí, você fica batendo os braços, fazendo força com os braços dentro da água para você conseguir ficar com o resto do teu corpo fora da água, a cabeça fora da água, para poder respirar. Então a gente sempre mexe braço e perna para se segurar. É o que elas fazem. Elas têm muita força no braço e na perna, porque elas ficam o tempo inteiro, em todos os movimentos que elas fazem, elas ficam balançando o braço e perna dentro da água para que elas possam subir para fora da água para respirar. Ah, tio, mas elas não têm nenhuma proteção, nenhuma coisa que ajuda elas nisso? Sim, elas só respiram pela boca. Então quando elas saem da água, quando elas conseguem colocar a cabeça para fora da água, só pela boca que elas conseguem respirar. Porque no nariz, sabe aqueles pregadorzinhos que a gente tem em casa? Elas têm um pregador no nariz. Para quê? Para quando elas estiverem fazendo alguma acrobacia, igual vocês vão ver nos vídeos, e daqui a pouco tem uma imagem aqui que eu acho que mostra isso, quando elas viram de cabeça para baixo, elas ficam com as pernas para cima fazendo os movimentos, a cabeça está lá debaixo d'água. Você imagina se elas estivessem com o nariz aberto. Ia entrar água pra caramba. E aí os outros iam levantar lá, respirar, tossindo um monte de coisa, querendo jogar água para fora, que bebeu um monte de água. É o que acontece com a gente quando a gente entra na piscina, certo? Então, o nado sincronizado não é diferente. Mas, tio, tá, beleza, o senhor falou da história, o senhor falou que é um esporte do técnico combinatório, que é um esporte que precisa também do corpo, preciso usar o meu corpo e usar para fazer o movimento igualzinho das outras, ou da outra pessoa que está fazendo comigo, ou das outras, se for no grupo. Mas e aí, quais são as provas que tem? As provas? Agora, quais são as provas? Realmente, quais são as provas? Eu já dei uma dica ali, viu? Mas quais são as provas? O Bob está pensando, o que será que tem no nado sincronizado? Quais são as provas será que as meninas podem fazer no nado sincronizado? Como a gente falou, é só para o feminino, é só para as meninas. Os garotos não participam do nado sincronizado. No nado sincronizado, como eu falei agora há pouco, só tem duas provas. Ou a prova é em dupla ou dueto, ou a prova é em grupo ou equipe. Agora, olha que interessante essa outra foto que eu tinha mostrado para vocês. Elas estão fazendo a prova em dueto. Só que olha como o nado sincronizado é algo tão maneiro, tão interessante de se fazer para as meninas, que olha só, como eu falei com vocês, elas trabalham com música, então se elas trabalham com música, elas têm que fazer coreografia.
Olha que maneira a coreografia que essas duas estão fazendo. Uma está vestida de Chaves, a outra vestida de Chapolin. E estão fazendo a coreografia dentro da água. Então assim, então o nado sincronizado eu posso usar fantasias para fazer a minha apresentação? Sim, olha lá, todas elas usam fantasias para fazer a apresentação do nado sincronizado. Mas por quê? Porque tudo isso vai contar ponto para o esporte. Tudo isso vai contar ponto para que a equipe possa chegar lá na frente e conseguir ganhar a prova do nado sincronizado. Tem coisas que tem que acontecer, sim. Como eu falei, como na ginástica rítmica, como na ginástica artística, tem árbitros. Fora da piscina, tem árbitros. Para quê? Para que possam ver se realmente os movimentos estão tão perfeitos, tão bonitinhos, tão igual ao espelho. Os árbitros ficam vendo isso. Ah, tio, mas e dentro da piscina e debaixo da água? Também tem, não árbitros, mas tem câmeras debaixo d'água que fazem com que aconteça dos árbitros do lado de fora conseguirem ver do lado de dentro da piscina. Do lado de dentro da piscina, esses árbitros que estão do lado de fora conseguem ver por meio de câmeras para ver se o movimento debaixo d'água também está perfeito. Então, gente, hoje essa foi a nossa aula de nado sincronizado. A aula de nado sincronizado realmente é menor, porque tem muito pouca coisa sobre esse esporte e eu não quis levar muito a fundo para vocês. E outra coisa, não esqueçam de prestarem atenção na atividade, na aula, prestarem atenção nos exercícios que estão sendo colocados na plataforma e estejam sempre ligados. Nessa semana, terça-feira, eu vou estar dando aula online na plataforma. Então, se quiserem, queria muito que vocês estivessem na aula online comigo. Porque eu vou estar mostrando através de vídeos o nado sincronizado para que vocês entendam melhor sobre o esporte. Então, galerinha, fiquem com Deus, tá? E semana que vem a gente continua.